Olá, bom dia. If you allow me, I start with a short declaration to the Portuguese press and then I move to the English, ok? Bom, muito bom dia. Durante esta manhã tivemos a oportunidade de ter uma reunião da coligação de voluntários, que foi organizada pelo Primeiro-Ministro inglês e contou com a participação, como é habitual, dos nossos parceiros do resto do mundo, o Canadá, o Japão, a Turquia, a Nova Zelândia e também outros vizinhos europeus, como a Noruega e a Islândia. Tivemos a oportunidade de ter uma reunião informal do Conselho Europeu e tive a oportunidade de falar por telefone com o Presidente Zelensky. Primeiro, todos agradecemos o extraordinário trabalho de equipa feito pelos líderes europeus que ontem estiveram a reunir com o Presidente Trump em Washington e o facto de, desta reunião, ter podido haver avanços concretos naquilo que é prioritário. Neste momento há três prioridades muito claras. Primeiro, do ponto de vista humanitário, assegurar que os ataques param e deixamos de ter mortes no solo ucraniano. Em segundo lugar, que se retoma o processo de troca de prisioneiros e se avança na devolução das crianças que foram raptadas e que estão neste momento desaparecidas. Segunda dimensão muito importante, preparar as garantias de segurança para um futuro processo de paz. E, desse ponto de vista, foi particularmente importante o Presidente Trump ter confirmado a disponibilidade dos Estados Unidos para participar nas medidas de segurança, onde as coligações de voluntários têm vindo a trabalhar ao longo destes meses. E, finalmente, preparar as desejadas conversações bilaterais, trilaterais e quadrilaterais que possam ter lugar o mais depressa possível. Do ponto de vista da União Europeia, discutimos o que é que, de concreto, a União Europeia pode fazer para credibilizar este processo e para apoiar os esforços de paz do Presidente Trump. E há três dimensões fundamentais. Uma, reforçar a pressão sobre a Rússia, avançando na preparação do 19º pacote de sanções, de forma a garantir que mantemos a pressão para a Rússia, parar a guerra e travar as mortes na Ucrânia. Segundo lugar, de desbloquear a Facilidade Europeia para a Paz, de forma a reforçar as capacidades militares da Ucrânia. A base das futuras garantias de segurança serão sempre as próprias Forças Armadas da Ucrânia. Portanto, reforçar a sua capacidade é trabalhar em concreto para reforçar as medidas de segurança no futuro. E, finalmente, avançar no processo de alargamento, visto que o futuro da Ucrânia não são só medidas de segurança, é também a perspectiva de estabilidade, de desenvolvimento, de prosperidade que o acesso à União Europeia assegurará. É, portanto, nestas dimensões que trabalhamos e que creio que teremos ao longo das próximas semanas muito trabalho pela frente. Estamos num ponto difícil, crítico, nada está garantido, mas é preciso continuar este trabalho para podermos ter sucesso. O que é fundamental não são as palavras, o que é fundamental é que a guerra pare. Acabem os ataques, acabe a destruição de bens materiais e, sobretudo, que acabe a destruição de vidas. Estamos há mais de 3 anos com uma guerra constante. É preciso que ela pare. Se lhe chamamos trégua, se chamamos cessar-fogo, se chamamos acordo de paz, o que importa é que as mortes terminem, a destruição termine e as negociações sejam possíveis de ter lugar e que elas sejam bem sucedidas, qualquer que seja o seu formato. Agora, Donald Trump, em declarações aos jornalistas, deixou no ar que os parceiros europeus estariam disponíveis a colocar na expressão norte-americana boots on the ground militares no terreno. Foi um tema que foi discutido nesta reunião e se há consenso nesta declaração de haver tropas europeias, pelo menos em território ucraniano.
Como sabe, nós temos trabalhado em diferentes formatos. Na coligação de voluntários temos desenvolvido o trabalho que tem a ver com as garantias de segurança no futuro, e as garantias de segurança estão, obviamente, relacionadas com a dimensão do território, porque é daí que depende como defender. O que está estabelecido é que nos próximos dias, desejavelmente ainda esta semana, ao nível dos responsáveis militares da coligação de voluntários, que tem sido liderado nessa dimensão pelo Reino Unido e pela França, concretizem, em coordenação com os Estados Unidos, as futuras garantias de segurança. Isso dependerá, obviamente, do trabalho que as FIAs militares estão a fazer e é um trabalho que vai ser concluído, e aquilo que é o compromisso dos vários países europeus, mas também dos outros participantes da coligação de voluntários, como a Turquia, como o Japão, como a Nova Zelândia, é uma coligação muito ampla, é, obviamente, contribuírem para essas garantias de segurança. Agora, convém ter uma noção clara. Quem tem os pés no terreno, quem está na linha da frente e a base das garantias de segurança são as Forças Armadas ucranianas. Têm feito um trabalho heroico ao longo destes 3 anos, que é seguramente hoje o exército europeu mais bem preparado para uma ação de combate efetiva, e que a ação da Europa, a ação dos Estados Unidos, será sempre uma ação de suporte e de apoio às Forças Armadas ucranianas para garantir que, no futuro, num futuro acordo de paz, não tem o mesmo destino dos anteriores acordos com a Rússia, e que esta paz é não só justa, como é efetivamente duradoura. Mas a União Europeia deixou de considerar essencial estar sentada à mesa em qualquer futuro processo negocial? Bom, a União Europeia ainda ontem esteve presente nas negociações com o Presidente Trump. A União Europeia tem estado presente e faz parte da coligação de voluntários, e no futuro, em função daquilo que estiver em discussão, as negociações têm que ter o formato adequado. Há matérias que só a Ucrânia pode discutir, só a Ucrânia tem legitimidade para negociar, porque faz parte do direito soberano da Ucrânia dispor sobre essas matérias. Portanto, essas matérias necessariamente têm que ser discutidas bilateralmente e, portanto, a União Europeia, obviamente, não tem que estar presente. Há outras matérias que têm a ver com a segurança da própria Europa, e aí, obviamente, a Europa tem de estar presente e a União Europeia tem de estar presente. Portanto, as reuniões têm que ser nos formatos variáveis onde elas têm que existir. A ver, não importa pouco qual é o nosso estado de espírito. Trabalhamos com os factos. Quais são os factos? Ontem o Presidente Trump transmitiu que, depois de um contacto com o Presidente Putin, havia a possibilidade de uma reunião bilateral entre o Presidente Zelensky e o Presidente Putin. Só a essência dessa possibilidade é em si um facto bastante positivo. Como é sabido, até recentemente o Presidente Putin nunca aceitou essa possibilidade. Agora, haver essa possibilidade é um enorme avanço. Agora, todos temos de trabalhar para que essa possibilidade se transforme em realidade, que essa reunião tenha lugar, que essa reunião seja bem-sucedida, possamos avançar para uma reunião trilateral entre o Presidente Putin, o Presidente Zelensky e o Presidente Trump, e que haja também um momento em que, obviamente, tem que haver uma discussão também com a União Europeia sobre o futuro da segurança da Europa. Portanto, são estes vários formatos onde temos que trabalhar, com a flexibilidade necessária de compreender que o quadro já é suficientemente complexo para acrescentarmos problemas àquilo que já é suficientemente complicado. Vou agora... uma última questão em português, para depois... Sim. Bom, do que nunca não diria, porque estivemos muito mais próximos antes da guerra começar. Agora, desde que a guerra começou, efetivamente hoje estamos numa realidade completamente diferente, e é particularmente importante que depois de vários meses de incerteza, hoje seja claro que os Estados Unidos e a Europa não só não estão em conflito, como não estão em competição entre si, mas pelo contrário estão a trabalhar em conjunto para o mesmo objetivo,
que é alcançar uma paz justa e duradoura na Ucrânia. Okay? Muito bem. Moving now for English, we just held a video conference with the members of the European Council on the latest talks about Ukraine, as well as